Nunca fui esquerdista, diz Luiz Inácio Janjo da Silva. Essa fala pegou muita gente de surpresa, outras nem tanto, mas já gerou ali alguns burburinhos, né? As pessoas perguntando, como assim? Há falsas entre nós? Não, calma. O episódio de hoje vai ser centralizado nessa fala dele, mas ele vai trazer uma discussão que vai nortear muita coisa, não somente para as eleições desse ano, mas algo um pouco mais intimista, como, por exemplo, como nós vamos trabalhar a política e a economia dentro dos nossos círculos esse ano. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no PresleyCast. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Olá, boa semana para você. Não sei o momento que você está assistindo este episódio, mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, meu querido telespectador ou ouvinte. Ouvinte esse, telespectador esse que eu amo de paixão, que eu tenho certeza absoluta que vai meter o dedão no like, inscrever, nos comentários para falar, meu Deus do céu, que episódio maravilhoso, mas Presley, o episódio nem começou direito. Não interessa, meu amor, porque eu quero de você o quê? Engajamento, motivação, mesmo que seja uma bosta. Mentira, tô brincando, gente, essa coisa aí de mentira, você sabe que não funciona comigo, deixa aí para kkk, o primo rico. Brincadeiras à parte, vamos lá, gente. O episódio, como vocês podem perceber, eu tô tentando diminuir a frequência, não a frequência, né, a duração dos episódios, porque eu sei que, né, muita gente tá aí na correria e tudo mais, então, inclusive, eu quero esse feedback depois de vocês. Podem deixar tanto aqui nos comentários, quanto também nas próprias redes sociais, mandar uma DM falando assim, filha da puta, não sei o que, eu quero de 1 hora. Desgraça, eu quero de 15 minutos, de coisa do gênero. Mas vamos lá, primeira coisa, né? Lá no off, tava lá assim no coffee break, sabe? Aquele momentozinho ali, tipo happy hour. Tava lá o Lula, alguns dirigentes da Europa. E ele me solta a seguinte frase. Eu nunca fui esquerdista. Eu sempre gostei ali do negócio do sindicato italiano, sindicato francês e pipipi papapó. E óbvio, né? Tipo, não foi uma fala num púlpito, numa reunião, num discurso. E essa fala, não sabemos qual foi o contexto, qual foi a intenção. Também aqui não é o meu intuito fazer cabo eleitoral dele, e muito menos defender, por mais que tem gente que fale, né? Tipo, você puxa saco, que não sei o que lá. Mas volto aqui a falar pra vocês. Quem gosta de pau velho é orquídea. Mas a gente não sabe exatamente como que foi aquele contexto para soltar aquela frase. E, para mim, indiferente, né? Mas traz à tona exatamente esse ponto que, quando essa notícia começa a rodar por aí, se você vai, por exemplo, sei lá, desde Twitter até Facebook ou qualquer outra rede que eu vou lá, às vezes ter que olhar para ver o que o povo tá falando, e menina, sai de lá cheio de urticária. É cada burrice que Deus que me perdoa. Às vezes eu falo, meu Deus, por que eu trabalho com isso? Por que eu não abro uma floricultura? Enfim. A situação é a seguinte, a gente observa que no Brasil hoje nós temos uma diferença muito, muito clara na conceituação daquilo que de fato é ideologia política e aquilo que as pessoas entendem como ser ideologia política. Se você vai na rua hoje e pergunta para 10 pessoas o que é esquerda ou o que é direita, você vai ter 10 respostas diferentes. E a depender do buraco que tu for perguntar, o troço fica mais feio ainda. Então assim, boa parte das pessoas que vão falar sobre, por exemplo, esquerda, vão associar apenas ao comunismo. Vai falar que sei lá, marcha da maconha e a galera passando com o sovaco cabeludo e coisa do gênero, sabe? E, por outro lado, da mesma forma, né? Não tô aqui para defender ninguém da direita, porque acho que se lasca pra lá, mas quando a gente coloca nesse patamar, nesse cenário, muitas das pessoas acham que todo mundo de direita quer sair acabando com a minoria, quer sair também dando porrada em todo mundo, quer ali escravizar os outros, e nem sempre é assim, né? Então, isso, inclusive, escancara que dos dois lados ali existe um problema mais conceitual ali. E aí que entra o entendimento do o que é, de fato, esquerda e direita. De onde surgiu, por exemplo? Aí vamos tentar entender um pouquinho de uma forma bem rápida e resumida, porque assim, gente, é um saco, porque tem gente na internet que parece que tá motivada a tentar o juízo da gente, né? Porque eu faço um vídeo tentando explicar de uma forma resumida, de uma forma didática ali, tipo, tentando fazer
até um pouco superficial, confesso, para que as pessoas consigam pelo menos entender. Daí vem alguém enviado pelo Deus, Filho, que me bota a porra de um textão falando, mas você falou isso, mas da Revolução Francesa, mas aí tem não sei o quê. Aí lá em 1833, a galera falou assim, parar! E aí começou tudo de novo, e aí lá atrás veio a Xuxa, que pegou a sua nave, e aí mudou tudo. Aí não é mais esquerda e direita, agora diagonal elevado à quinta quadrada da geometria localizada. Esse é o espectro político que eu me... Tá entendendo? Então assim, tudo que eu vou falar aqui tem uma profundidade, lógico. Mas não é pra me atentar o caralho do juízo, falando, Presley, faltou dizer que lá atrás Napoleão Bonaparte levantou sua espada e falou, vou te matar. Tá entendendo? Né? Não atrapalha o meu trabalho, não. Mas vamos lá. Lá atrás, Revolução Francesa, a galera tava lá numa situação, em um período de crise enorme. Eles estavam vivendo não somente a miséria, como a fome e uma alta concentração de renda. E aí, quando a gente joga lá para aquele cenário, nós vamos lembrar, né, tipo, lá da Tia Teteia, quando a gente estudou, que a monarquia imperava. Você tinha ali que tanto as pessoas ligadas à nobreza, né, que eram os parentes dos reis, rainhas e os caras de asa, como também a galera da igreja, né? Então, e quando eu falo igreja, gente, não é a Assembleia de Deus ali, Nova Canaã, Deus é amor. Não, eu estou falando da Igreja Católica como um todo, que inclusive também movimentava muito dinheiro e era assim com a galera rica, tá? Então, a gente está falando de pessoas muito ricas. Então, você tem ali naquele cenário um problema muito grande e aí eles falaram, gente, vamos sentar aqui e conversar um pouquinho e ali fazer um coffee rapidinho, abrir uma call, todo mundo conversa, todo mundo fala o que tem para fazer, depois a gente joga ali e ver o que pode ser feito, alguém vai transcrever, e aí a gente analisa ponto a ponto. Pode ser, pode ser. E aí foi isso o que rolou de fato para gerar uma assembleia. E dentro dessa assembleia, e aí que vem o nome esquerda e direita, você tinha ali algumas pessoas que estavam, né, você tem ali, tinha um presidente da assembleia, que eu, sinceramente, agora eu parei para pensar, não sei quem foi, e não sei nem o porquê que ele foi escolhido, mas teve um presidente, e à esquerda desse homem estavam os trabalhadores, profissionais liberais como advogados, médicos, professores, carpinteiro, blá, blá, blá. Tava também pequeno comerciante, a galera que tava, os feirantes, a galera do artesanato, a galera ali do bolo de pote, o pessoal do manual feito à mão, ali, quietinho na deles. Inclusive outras pessoas, né? Tipo, ali tava intelectuais da época, a galera que tava, tipo, meio que montando ali os seus pequenos sindicatos, né? Começando a montar ali um grupo no Zap para poder fazer revolução. Da direita do homem, à direita do presidente, estavam os empresários, os fazendeiros, os donos lá das indústrias da época, a galera da monarquia, então tava tipo, representante do rei não sei qual das couves que era na época. Aí tava a galera do alto clero, e aí alto clero, gente, eu não tô falando o bispo lá daquela igrejinha lá de dentro do fundamento de Curicica, não. A gente tá falando de alto clero, né? Tipo, você tem ali um dirigente do dirigente do dirigente, sabe? Não é um coroinha. Ele mandou padre Fábio de Mello, mais ou menos nesse sentido. E aí eles começaram a debater. A partir disso, surgiu exatamente essa nomenclatura de esquerda e de direita. E quando a gente joga isso para as discussões, né, no geral, óbvio, né? E aí, mais uma vez, repetindo aquilo que eu falei, os conceitos até então, a forma que foi mudada, ao longo do tempo, faz com que a gente enxergue hoje o que é esquerda e o que é direita de uma maneira completamente diferente do que era lá na Revolução Francesa, lá para aquela galera daquela época, lá quando não existia ChatGPT e TikTok. Então, assim, a gente tá falando de um outro contexto, tá? Outra situação. Agora, deixa eu rapidinho só falar um negócio. Eu tô aqui, acabei de ver a caixinha do óculos da Zerezes, eu sou embaixador deles, tá, gente? Então, assim, esse óculos, inclusive, que eu tô usando, olha só que lindo, ele chama Zec. Né, é o nome do modelo dele. E eu tenho um cupom de desconto. O cupom é EZ-Presley, meu nome. E aí você tem desconto. E para alguns modelos, né, eles estão com 40% de desconto agora. E em alguns modelos, inclusive, quando você usa o meu cupomzinho de desconto, você ganha alguns brindes, como kit de lente, de limpa-lente, essas coisas do gênero. Então vale muito a pena, tá? Eu tô falando isso não é porque eu sou embaixador deles, mas é porque eu já consumi a marca antes e eu gosto muito porque esse aqui, por exemplo, ele
é ótimo porque ele foi feito de grau, então só você mandar a receita, você não precisa nem ir lá, de grau, e ele tem aquele filtro azul. Então eu acho que assim, pra tela, né? Então ele é maravilhoso e ele tem anti-reflexo, ou seja, dá pra você fazer o seu vídeo do TikTok fazendo essa dancinha sem aparecer a ring light de fundo ou a tela do seu computador ou qualquer coisa do gênero. Mas brincadeiras à parte, né? E aí vale a pena. Então assim, gente, se quiserem, usem lá o meu cupom, que além de ajudar, né, na manutenção desse canal que vos fala, vocês também acabam contribuindo pro bolso de vocês, porque pega um valorzinho mais barato. Mas ao longo desses últimos séculos, dessas décadas que se passaram, a gente precisa sempre estar relembrando que a humanidade vai mudando, os interesses vão mudando, a forma que a economia se, né, organiza vai mudando. Então, assim, é muito errado a gente pegar, por exemplo, um conceito de quase 250 anos atrás e achar que ele vai funcionar exatamente igual. E não vai, sabe? Então, hoje, por exemplo, você tem uma visão um pouco mais diferente e nem sempre o caráter da renda define cada pessoa em cada espectro que ela tá, né? Mas, por definição, a gente segue ali mais ou menos naquela matriz ali, sabe? A gente não foge muito disso. Então, por exemplo, a esquerda, se a gente tivesse que conceituar, a esquerda ela tende a ter um papel, a defender um papel muito mais ativo do Estado na economia como uma ferramenta de autorregulação. Autorregulação não, a palavra está errada. Como um regulador, vamos chamar assim. Por quê? Porque você vê ali o patrão com seus milhões, com as suas várias empresas, com suas várias indústrias, fazendas, os caralho, e aí do outro lado você tem ali o trabalhador. Se você não tem um órgão para falar assim, meu querido fazendeiro, você não pode pegar essa pessoa, colocar ela dentro de um calabouço e mandar ela trabalhar para você incansavelmente e trocar ali por uma quentinha, um Guaravita. Não dá para fazer isso. Então, a esquerda defende que, para você chegar em determinados pontos que também fazem parte do conceito da esquerda, como o caso da própria redução da desigualdade, você tem exatamente esse ponto que é, pô, você tem que ter um órgão ali para poder entender mais ou menos como que a gente vai regular essa economia para poder equilibrá-la um pouco mais, né? Então, você tem na esquerda também políticas distributivas como apoio e também como forma de chegar nesses locais. E aí entram políticas distributivas como Programa Bolsa Família, que é o programa de distribuição e transferência de renda, cotas, aumento de universidades públicas, investimentos gerais na questão de saúde, melhorar a qualidade de vida do trabalhador como um todo, né? E também outras coisas como o fortalecimento dessas próprias políticas públicas, a proteção do direito trabalhista e uma distribuição mais equilibrada de renda pela via dos impostos, né? E é nesse ponto, inclusive, que muitas das vezes acontece um ponto muito, assim, de pega pra capar da galera. Por quê? Muitas pessoas acham que quando a gente está falando sobre imposto, é que o esquerdista ama pagar imposto. Não é assim que funciona. Quando a gente fala sobre impostos no geral e defende, entre aspas, os impostos, é justamente porque o pobre hoje paga proporcionalmente muito mais imposto do que o rico. Então essa porra não está balanceada. Então a ideia seria ótimo se, por exemplo, se o Estado conseguisse se financiar automaticamente ali, vendendo, fazendo seu bazar, seu desapego, seu bolo de pote, sua paleta mexicana, qualquer coisa que ele fizesse para vender, e não precisasse dos impostos. Aí todo mundo usava todo o seu dinheiro, igual hoje é o dia hoje, essa semana eu já paguei meu simples lá pro Lula. E foi uma facada. Gosto? Não, quando tem que pagar, enquanto eu tô lá pagando, abrindo o aplicativo do banco para poder pagar, eu xingo, eu sou o maior liberal que tem. Pablo Marçal fica no chinelo perto de mim, sabe? Eu, assim, Paulo Guedes, Paulo Guedes pode chamar ele de comunista quando se prepara, quando se comparar comigo ali na hora que eu tô pagando meus impostos. Mas quando passa isso, eu entendo a necessidade. Eu entendo que isso também funciona para distribuição de renda. Então tem essa diferença. Já por outro lado, a direita ela vai defender menos intervenção estatal porque eles partem do pressuposto de que o mercado vai se regular. Então ele dá mais protagonismo para o mercado, para seja ele o mercado financeiro ou o mercado no geral, e também para a iniciativa privada. E óbvio, né? Você tem esse conceito de maior liberdade econômica que muita gente usa como quer, sabe? Tipo, isso e bicarbonato de sódio. É igualzinho. Tipo, falar de liberdade econômica e bicarbonato de sódio, todo mundo usa de um jeito diferente. Um vai lá e utiliza para poder escovar o dente, outro utiliza lá para poder tomar, para poder acabar com a azia, outro utiliza para limpar o box e por aí vai.
sabe? Então, assim, tem que tomar muito cuidado porque esse conceito de liberdade econômica, ele é muito distorcido. E dentro desse cenário da direita, por exemplo, a gente acaba entendendo que nesse contexto em específico, nós estamos falando uma maior atuação, nesse caso, de uma forma muito resumida, tá? Da iniciativa privada e das relações. Então, seria menos impostos, maior flexibilidade de contratação, maior possibilidade de você, por exemplo, transferir capital de um lugar para o outro. Enfim, é aquela coisa do tipo, vamos tentar diminuir o máximo das burocracias para tentar chegar num local ali um pouco mais livre, entre aspas, né? E, obviamente, que a direita acaba também pegando algumas coisas mais conservadoras nos costumes, né? E por conservadora, eu não estou falando religiosa, que tem uma diferença absurda, tá? Quando eu falo de conservadorismo, o que a palavra quer dizer pra gente? É manter aquilo que está daquela forma. Se eu quero conservar esse troço aqui desse microfone, eu vou o quê? Botar ele debaixo do braço para ele não mudar nada, para ele não tomar um arranhão, para ele não pegar poeira. A mesma coisa com a sociedade. Então é mais ou menos nesse âmbito. Mas aí, quando a gente fala esquerda e direita, a gente joga para um mundo muito binário. É 8-80, triste e feliz. Só que você, todos os dias, você tá triste ou tá feliz? Não, tem dia que tu só tá ok. Tem dia que tu tá assim, eu tô feliz, mas não tô, feliz, né? E tem aquele dia que você tá depressivo e tem aquele dia que você tá assim, eufórico, que os outros vêem você na rua e quer te dar uma ripa na cabeça, porque chega dessa alegria. Por aí vai. A mesma coisa acontece com o espectro político. Então você tem, por exemplo, a esquerda social-democrata, a esquerda socialista, a esquerda revolucionária, a comunista. Você tem a esquerda que é focada, por exemplo, em liberalismo, que é assim com o neoliberal. Você tem a esquerda trabalhista, desenvolvimentista. Você tem vários ramos, porque, como eu falei, a evolução vai surgindo, né? Então você meio que vai cada um indo para um canto ali para poder ver aquilo que defende mais. Da mesma forma que existe a direita. A direita também, né, majoritariamente liberal, tem a conservadora, a nacionalista, a libertária, a meritocrática e por aí vai. Então, o debate atual não pode ser olhado somente pelo recorte esquerda e direita, né? Então a gente acaba reduzindo a uma lógica de algo muito complexo numa disputa de dois rótulos que não é bem assim que funciona. E aí a gente precisa lembrar que momento dá o quê? Da nossa hidratação. Você já se hidratou hoje? Que delícia! Tomar aguinha, né, gente? Tomou água aí? Essa é a pausa da hidratação. Se você estiver ouvindo enquanto você está na academia, enquanto você está trabalhando, enquanto você está lavando louça, toma uma aguinha porque teu rim agradece, tá bom? Porque prevenir é sempre mais barato que remediar. Economia é uma pessoa reais. E aí agora vamos trazer Janjo pra história, PT pra história. E eu já queria deixar muito claro aqui, gente, que eu não tenho nada, não tenho nenhuma conexão. Zero conexão com o governo, com o PT e com o Lula, tá? Já me chamaram várias vezes, já falaram diversas situações, já me chamaram para poder fazer parte disso, daquilo outro. Eu sempre falei, gente, obrigado, me sinto lisonjeado por vocês cogitarem meu nome. Mas assim, boa sorte na tua jornada, que Deus abençoe vocês daí e eu de cá. Justamente por quê? Porque para mim não faz sentido atuar da forma que eu atuo na internet, estando conectado ao governo, porque isso vai me incapacitar, isso vai enviesar, isso vai tirar a minha credibilidade de falar de uma maneira imparcial e bater em Paulo da mesma forma que eu bato em Pedro. Porque esse pra mim é o meu ponto principal. Preza, mas eu acho que você é petista. Vai achar sozinho na tua casa. Eu nunca falei isso e não sou. Muito pelo contrário. Eu tô mais pro antipetismo do que pro petismo. Mas vamos, né, cuidado na fala, porque daqui a pouco vai sair do podcast falando: meu Deus, o Presley é bolsonarista. Meu Deus do céu, ele e o Primo Rico são a mesma merda. Não tô falando isso. Mas existem muitas críticas ao modelo do PT, ao modelo econômico que o PT e o Lula ofertam. Então, enfim, uma outra trajetória para o outro episódio. Se vocês quiserem, eu posso fazer. Então comenta aqui, né? Que aí eu posso estar falando um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente fala sobre a esquerda brasileira, ela não começa com o PT. Ela vem de muito lá de trás. E ela começa a ter ali os seus engatear, mudando ali para aquela primeira passada, quando você chega lá atrás, enquanto você tem a ideia do trabalhismo, o desenvolvimento nacional, a construção desse Estado, talvez, eu não vou falar focado, mas um pouquinho mais direcionado para as transformações econômicas e sociais. Então ele passa lá por trás
pelo José Bonifácio, por exemplo, que defendia educação, cidadania e a construção de um projeto nacional, ou seja, galera, a gente vai tentar tirar aqui esse viés que a gente tem de fazendão, né, que naquela época não tinha Wi-Fi, mas tipo, fazendão com lanterna, fazendão com energia elétrica, para mudar para um projeto diferente. E aí, obviamente, né, entram outros nomes ali, como o caso do Getúlio Vargas, que criou o Ministério do Trabalho, que fez aquela questão do salário mínimo, que teve uma atenção maior pela essa via, né, das leis trabalhistas, do direito trabalhista como um todo, e colocou a industrialização, que é algo que eu defendo muito, como o centro da estratégia de desenvolvimento dentro do país. Durante bom período da história econômica brasileira, nós tivemos ali muita, como é que eu posso dizer, muita inspiração do que estava acontecendo do lado de fora. Então, eu estou falando mais ou menos de uma forma resumida, lógico, né? Mais ou menos não, eu estou falando de uma forma resumida, porque tem muita coisa que, né, da história econômica brasileira que a gente precisa parar, explicar, e não é isso que você quer aqui. Você quer entender o que eu estou falando. Mas existem várias pessoas que não foram tão boazinhas quanto falam por aí. Elas foram muito mais seguindo a orientação de fora, porque no período valia mais a pena ser Maria vai com as outras do que defender, por exemplo, o que o clube de bolinha deles queriam, sabe? Então você tem ali também outra pessoa que contribuiu muito para essas políticas, né, nesse caso, foi o próprio Leonel Brizola, né, que defendia não somente o conceito da soberania nacional e colocava ali um pouco, né, tipo aqueles agentes que impediam o Brasil de construir um projeto um pouco mais próprio de desenvolvimento, ele colocava ali meio que o dedo na ferida. Inclusive, tem várias entrevistas que ele fez ali que ele criticava muito o Lula. E era muito engraçado que tem uma frase dele que um seguidor comentou no post, no vídeo que eu fiz essa semana, em que ele fala exatamente isso, de que o Lula, ele cacarejava para a esquerda, mas ele botava ovo para a direita, né, nas formas ali, tanto de atuação dele como ele conversava. Então, assim, você tem ali diversos nomes que passaram pela esquerda brasileira que não necessariamente foram figuras esquerdistas de fato, né? Como prega o nome. E isso, quando eu estou falando, trazendo o conceito lá de trás. E aí, onde que o Lula começa a se encaixar e por que ele se vê como uma pessoa que nunca foi esquerdista, tanto que ele falou, né? E mais uma vez, pode ser que daqui uma semana, daqui um mês, alguém, sei lá, tipo, confronte e pergunte ele fala, não, gente, eu falei aquilo dali porque queria fazer uma média com a galera. Tipo igual a gente quando tá no Uber e o cara começa a falar mal do país, que o Lula é um ladrão, que não sei o que lá, e você fala, gente, ó, ô homenzinho lazarento, né, roubando o país de novo, acabando com tudo, ó, o preço do tomate, como é que tá? E aí você vai na onda pra não morrer? Pode ser que ele tava fazendo isso também, não sabemos, mas como eu falei, não tô aqui pra defender ninguém, tô aqui, na verdade, porque assim, gente, uma boa métrica, tá? Vou falar pra vocês. Bom economista fala mal de todo mundo, tá? Tem nada bom pra ele. Esse é o bom economista. Os ruins, eles sempre vão falar assim, ai meu Deus, que delícia esse político de estimação. Ai, vem cá, que maravilha essa lógica econômica. Não, o economista, ele vai caçar erro, vai caçar coisa em algum lugar. Ele tem que falar algo errado. Ele tem que olhar e apontar e falar assim, isso aqui pode ser diferente. Por isso que a nossa frase geralmente depende, né? Então, é sempre nessa ótica. O Lula, eu não sou expert na lógica, na história do Lula, mas o que eu conheço, né, dele como um todo, é que lá atrás, quando ele começa a atuar na parte de sindicalista, porque ele é metalúrgico, né? Aqui, principalmente na questão de São Paulo, ele vem de um local em que, primeiro, ele estava do lado de cá, do lado dos trabalhadores. Ele não vem de cima, né? Inclusive o próprio Leonel Brizola, numa fala dele, ele faz exatamente essa pontuação que eu acho até bacana, né? Que ele compara muito o projeto econômico do Lula no passado, né? E hoje também, né? Do Lula, que era focado na lógica neoliberal, com o Fernando Henrique. E aí ele diz algo mais ou menos assim, a diferença entre os dois é que o Fernando Henrique vai de cima para baixo e o Lula vem de baixo para cima, mas ambos se encontram ali no meio. Eu achei essa lógica bem interessante porque, de fato, é isso que acontece. E o Lula, dentro desse cenário, ele foi forjado ali, né, no fim, principalmente, da ditadura militar, através do movimento sindical e das greves que funcionavam basicamente no ABC paulista. E assim, para mim, uma coisa que caracteriza, que vai descrever a postura política do Lula
no sentido geral, para mim, é uma postura conciliadora. É a palavra conciliação. Isso porque o Lula, ele nunca foi um revolucionário. Por mais que ele estivesse sempre vinculado sei lá, figuras de esquerda, a projetos, movimentos de esquerda, você nunca viu o Lula, por exemplo, torcendo por uma, sei lá, revolução socialista. Pode ser que ele faça isso no off. Pode ser. Não conheço ele, não tomo café com ele com a Janja. Mas, provavelmente, essa questão envolvendo a conciliação desses locais vem exatamente do local que ele ocupou nesses momentos de greve, de disputa sindical. Por quê? Ele nunca defendeu claramente a derrubada do capitalismo como uma forma de melhorar a situação, muito pelo contrário. E eu acho que isso que deixa muita gente confusa do que está acontecendo, porque da mesma forma que você vê o Lula indo, hoje nem tanto, né? Mas desde que você observava o Lula, por exemplo, indo nos assentamentos do MST, indo em eventos do MST ou de outras organizações no geral, você também viu o Lula indo na Febrabran, que era, né, evento dos bancos, vendo o cara indo para inaugurar não sei quantos bilhão aí no plano safra pra galera. Então você tem uma figura que ele vai passeando em todos os lados. É aquela velha pessoa que é seu amigo e você tá falando mal de uma pessoa pra ele, aí você fala mal. Daí a pessoa, né, caraca, aquela pessoa, filho da puta, né, escroto esse cara que fez isso contigo. Aí ele vai no cara, que ele também é amigo, e aí esse cara vai falar mal de você que tava falando ali. Ele vai falar, nossa, ó, safado, cachorro, sem vergonha, eu dou duro o dia inteiro, só coxa e frango. E ele fala, realmente, olha, concordo plenamente. Então, ele é tipo esse amigo, que ele tá conversando com Deus e o mundo. Assim, não sei vocês, mas eu, como bom canceriano, eu tenho pavor de gente assim. Por quê? Porque se eu odeio uma pessoa, meus amigos têm que odiar junto. Porque se meus amigos odeiam uma pessoa, eu odeio junto. Eu crio ranço por tabela. Acredito que você também pode ser assim. Ah, Prazer, mas isso é imaturo. Foda-se. Não quer saber. Mas, inimigo de amigo meu é meu inimigo. E vice-versa. Então, assim, brincadeiras à parte, eu acho que o Lula ele criou a trajetória dele em negociação. Principalmente quando a gente fala da postura dele dentro do sindicato. Acho que no ano passado, se eu não me engano, eu gravei um podcast com o presidente do sindicato da construção civil aqui de São Paulo. E foi bem legal, porque a gente fez um conteúdo bacana em que ele mesmo me contou muito desse processo em que ele viveu com o Lula lá atrás, né? E eu falei, cara, era algo que, inclusive, algumas coisas que ele fala, que eu não fazia ideia de que funcionava assim. E é muito legal porque você entende que para você ocupar o local que o Lula ocupava, sendo essa pessoa de que, pô, vai lá, conversa com um, conversa com outro, ele tem que ter uma boa capacidade de conciliação. Porque para você ir numa revolta dos trabalhadores, ouvir as demandas, filtrar aquilo, entender o que faz sentido e passar para os empresários, passar para o patrão, você tem que saber ali rebolar gostosinho, que senão não dá certo. E aí que entra uma questão minha, né? Porque assim, projetos extremamente radicais não vão conseguir uma base institucional tão ampla e duradoura. Isso eu falo com total sinceridade. Eu fiz um vídeo esses dias falando sobre o fim da escravidão, né? Que o fim da escravidão, ela basicamente aconteceu porque também não era mais lucrativo. Eu fiz o vídeo, na verdade, e aí logo depois eu meio que apaguei porque... nem lembro por que eu apaguei. Enfim. E aí... mas eu tô pra postar ele de novo. E aí... porque era o time, né? Eu ia postar uma outra coisa. E aí, a questão vem a seguinte, né? Ninguém do lado dos empregadores, principalmente dos maiores, oferta alguma coisa assim da benevolência, nós somos assim muito bonzinhos, estamos aqui um vale de transporte. Nossa, olha, eu fiz umas contas aqui, eu vi que eu não tô te pagando uma semana de não sei quantos meses, então eu vou botar aí para você um 13º, tá? Eu sou maneirinho com você. Não é assim que funciona. É o trabalhador que vem e fala, pô, eu tô aqui trabalhando esses dias aqui de graça. A gente precisa
de equipamento de segurança, porque a gente está construindo esse negócio aqui, qualquer coisa pode cair na nossa cabeça, eu morro. Então, assim, são coisas que foram construídas do lado dos trabalhadores. Ponto, né? Então, eu gosto muito de brincar com essa ideia, inclusive, né, com aquela frase de que o Lula, ele é o pai dos pobres, mas é uma mãe dos bancos, justamente porque, ao mesmo tempo em que ele aumenta programa social, aumenta salário mínimo, aumentou acesso à universidade, ele também governou indo, por exemplo, jantar, almoçar, ter reunião com grandes empresários, tá aí a taxa das blusinhas, que não me deixa mentir, com o Congresso, com grandes, talvez, não vou falar diretores, né, mas com grandes políticos e pessoas influentes, não vou chamar de influenciadores, pessoas influentes do centro e principalmente com o setor bancário e com o mercado financeiro. Portanto, que toda indicação para o Banco Central, as duas no caso do Lula, foram de pessoas que possuíam determinado apreço ali do mercado financeiro e principalmente influência. Do Banco Central e da Fazenda, né? Na verdade. Por isso que eu tava com a Fazenda na cabeça e aí eu ia falar Banco Central agora, mas você entendeu, né? Dos dois. Então, assim, na minha visão, essa é a essência do lulismo. É esse entendimento de que eu preciso conciliar as coisas. E eu acho que isso, inclusive, faz dele um dos maiores políticos que a América Latina vai ver. Porque ele consegue, não somente acho que pelo carisma e como também a capacidade de ponderar as coisas, e assim, eu particularmente, eu tenho algumas críticas, como eu falei, porque eu acho que existe um limite para a conciliação, a partir do poder que você tem. Quando você tem, sei lá, quando você é o presidente da República, a sua postura não deve ser como se você fosse um líder sindicalista. A sua postura é outra, a sua postura é de poder quase que supremo máximo aqui dentro. Então, se o mercado financeiro está achando ruim porque você está aumentando 50 conto no Bolsa Família para as pessoas, eles que se virem. Você vai lá, conversa e fala com eles. Não, vai ser aqui, ó. É tacar o pau na mesa e falar, beleza, ó, final do mês aí eu solto aí um happy hour para vocês, todo mundo aí toma Heineken e fica elas por elas, ninguém reclama. A forma de negociar é com ele. Então, para determinadas posturas, eu olho e falo, que isso, cara? Eu votei em você ou eu votei no Bolsonaro? Né? Então, tipo, tem essa. E aí que entra essa característica que eu acho que no caso do Lula, mais uma vez, né, não escondo o voto, vou votar nele, vou fazer, sim, não é campanha, vou fazer, como é que chama? Eu vou falar, né, expor meu voto público, né, tipo falar, olha galera, meu voto vai ser nesse cara, vou ter ali esse apoio público também, mas não é uma figura que eu vou defender a ferro e fogo como eu nunca fiz, né, tipo, eu nunca fui essa pessoa que foi defender o tempo inteiro. Mas eu admiro essa capacidade dele de conciliação porque ele pensa muito de uma forma que eu defendo e a minha postura falando de economia na internet é também da mesma forma. Que é o quê? Não existe como você impor algo para alguém dentro da sociedade que a gente vive hoje capitalista. É muito bonito aquele sonho do movimento social quando tá lá todo mundo revolução, não sei o quê. Sabe aquele sonho, aquele pensamento de DCE, né? Tipo, quando a gente tá lá todo mundo, vamos aumentar, não sei o quê, o auxílio refeição, vamos colocar o bandejão por 50 centavos, que sei que lá. E aí a gente fica com aquele negócio do tipo, gente, vamos dar um mundo. E vamos dar um mundo assim, na base do soco. Vamos pra rua, balança a bandeira, pronto, o mundo é outro. Quando você começa a enxergar o mundo fora dessa caixinha, você começa a entender que não é bem assim que funciona. Que você só vai conseguir reduzir a escala 6:1 e acabar com ela para uma 5:2, por exemplo, se existir conciliação, se existir negociação. Você só vai conseguir fazer, por exemplo, com que, sei lá, você aumente o auxílio dentro das universidades, ou o número de cotas, ou qualquer outra coisa, com conciliação. E aí eu acho que isso, inclusive, faz com que as pessoas, tanto de esquerda quanto de direita, esqueçam que o mundo funciona de um jeito. Lá fora funciona de um jeito que muitas pessoas acham que, por mais que pode gritar à vontade, não vai funcionar. Então, existem pautas hoje que, assim, de coração, não vou citar quais são, lógico, mas, tipo, existem pautas hoje que eu olho e falo, gente, não vai. Não adianta. No contexto que a gente está hoje, não vai.
É bater, é se desgastar à toa. Porque hoje o que manda é o dinheiro. Ah, Presley, mas o povo é soberano. Tá? Gente, pelo amor de Deus. As Big Techs estão colocando ali todo mundo para ficar sozinho dentro de casa praticamente, para cada um ali ficar trabalhando dentro do seu carro, dentro da sua moto, entregando as coisas. Cada dia que passa, os trabalhadores estão mais afastados. Como é que tu acha que os trabalhadores vão se juntar? Dificilmente consegue fazer uma passeata de motoboy aqui em São Paulo. E geralmente é quando dá merda muito grande. E aí como que a gente consegue entrar dentro desse cenário, discutir com grande capital, com grande mercado das pessoas que têm muito dinheiro e poder de fato? Ah, Prazer, mas aí é uma visão muito pessimista. Não, é uma visão realista. É como que a gente consegue encontrar um meio termo. Ninguém vai conseguir de uma hora para outra chegar lá e botar uma escala 4x3. Eu defenderia super, porque eu acho que realmente 4x3 é uma escala bacana para a pessoa ter tempo de vida, qualidade, ter mais produtividade. Mas não é assim que funciona. E mais uma vez, esquerda e direita, e eu volto e falo, eu sou um economista de esquerda, né? Esquerda e direita, não necessariamente a gente precisa vilanizar e colocar bonzinhos e vilõezinhos. Se a gente pega aquilo que é a definição de fato, nós temos pessoas que estão defendendo seus interesses. Dentro dessa briga ideológica, política, não sei o que lá, tá todo mundo defendendo seus interesses. O problema, para mim, é quando isso passa a usar ferramentas de exploração, de dominação, de ilusão, enganação e por aí vai. Aí é uma outra história. O empresário defender o lado dele porque ele quer pagar menos, ele quer aumentar o lucro dele, tá no direito dele. Da mesma forma que o trabalhador quer aumentar a renda dele para ter mais dinheiro, para ter não sei o que lá, que também é justo. Ele também quer aumentar o dinheiro no bolso dele, igual o patrão. E aí entra quem? Entra alguém, um Estado regulador, que vai virar e vai falar assim, ó, o Estado regulador, ou até mesmo esse pensamento de vamos encontrar um meio termo, que vai chegar e vai falar, olha, pô, tu tem dinheiro pra caraca, patrão. Vamos me dar aí uns 100 conto aí de aumento? Uns 50 que seja? Porque aí pelo menos só pra gente dar uma diminuída. E aí que eu vejo que muitas pessoas estão nesse espectro de não entender como que funciona a vida real. E aí fica, por exemplo, né, tipo, e aí eu sou muito criticado, uma vez eu vi um cara fazendo um react de um vídeo meu, falando, tipo, isso aqui pra virar liberal bolsonarista é um pulo, que não sei o que lá. Sendo que assim, gente, vamos sair desse lugar de Che Guevara de apartamento, sabe? Você vê aí uns marmanjos fazendo live, falando umas paradas do tipo, tem que fazer revolução disso, revolução daquilo, e pipipi, popopó, e é o povo, revolta armada. Eu falo, gente do céu, tipo, enquanto você tem a galera lá da direita que tá, tipo, todo mundo se armando, todo mundo fazendo aula de tiro, a galera da esquerda tá fazendo sarau. Ah, gente, pelo amor de Deus. Nem se fizer um porradeiro, eles contra ou nós contra eles, a gente apanha até dizer chega. Então, assim, é olhar para a realidade e falar o que pode ser feito e como que eu posso inserir os meus ideais, aquilo que eu defendo, de uma maneira que seja equilibrada minimamente. Porque já está desequilibrado. E quando você chega para conversar, para negociar sob uma lógica que não é equiparável do lado de lá, não é atrativo minimamente, você tem muito mais chance de perder aquela postura, de perder aquele local. E eu acho que o Lula, ele faz exatamente isso. Ele não chega dentro, por exemplo, do comitê, nem lembro mais como é que chama, da galera lá dos empresários, dos atacadistas, da galera do comércio e tudo mais, dos shoppings, e fala, galera, vocês vão ter que botar a escala 5x2 sim, foda-se. Não, ele chega lá e vai ter que conversar. Falar, olha, como que a gente pode fazer isso? Qual é o fundamento para isso? E mais uma vez, né, a gente tem aí o Lula defendendo o fim da escala 6x1, mas você não vê, por exemplo, ele falando que o empresário tem que se lascar. Você vê ele mandando gente para conversar, para ir para comitê, para assembleia de não sei quem, mandando a galera da equipe dele para fazer estudo, para poder ver não sei o que, para analisar quanto que dá para tirar daqui, para botar ali. Tem um livro que é Capitalismo e Social-Democracia. Ele é muito bacana para poder entender um pouco isso, porque ele fala que em determinadas situações, governos de esquerda geralmente passam a disputar o poder dentro
das democracias, né, tipo capitalistas no mundo todo, mas elas substituem essa lógica dessa ruptura, tipo revolução, para algo mais próximo do negociação permanente. E o Lula está muito atrelado a isso, porque, como eu falei, não tem como, né? E aí tem muita gente que fala, o Lula vai colocar o comunismo no Brasil. Desde 2000, o cara tá lá metido nas coisas aqui dentro, desde ele, Dilma, aí depois teve o negócio do Temer, Bolsonaro, né? Aquele período nefasto, mas aí voltou. Até hoje eu não vi nenhuma pessoa passando a mão num Celta aí, catando aí uma televisão, porque na casa da pessoa tem duas, botando ali um morador, pessoa de situação de rua, num cômodo vazio da casa de alguém. Eu não vi nada disso. Provavelmente você também não. Então você evita e elimina de uma maneira um pouco mais sutil esses conflitos entre as classes sociais e você passa meio que a administrá-los. Você intermedia essas relações. E eu acho que é assim que funciona o mundo, de fato. Porque, como eu falei, eu acho que... E aí vem mais pro lado até mais, como posso falar? Filosófico e sociológico, né, talvez. Tipo, quanto tempo de vida nós temos? Geralmente 70, 80 anos, em alguns casos a gente vai ter bem menos. Cara, como é que eu melhoro a minha vida hoje? Como é que eu me insiro dentro dessa sociedade hoje de uma maneira realista e que faça sentido? Porque, assim, quebrar o capitalismo, acabar com ele, não é algo que a gente vai ver, talvez, em vida. Provavelmente, boa parte da gente não. Presley, pode ser que daqui 5 anos dê um chabu desgraçado aí. Mas se tudo permanecer constante, a gente não vai viver esse momento. Porque a sociedade, ela demora muito tempo para poder mudar a sua forma, no geral. Por mais que hoje seja tudo muito rápido, internet, inteligência artificial, ainda assim, nós temos um período de vida ativa muito pequeno se a gente for comparar com as transformações estruturais. E é por isso que eu falo que, tipo, a gente precisa sim pensar na nossa vida, no final do dia. Como que a gente vai sobreviver? Como que a gente... E a palavra já usei errado. É como que nós vamos viver. Porque esse cenário que muitas das pessoas extremamente, né, tanto de um lado quanto a galera extremista, esses cenários, eles são cenários em que, primeiro, demoraria muito tempo, e são cenários que ele vai te colocando numa situação quase que de sobrevivência dentro daquele sistema, porque, sei lá, as pessoas acabam não se identificando em determinadas coisas, né? Eu acho bacana quando vem alguma pessoa e fala, nossa, mas você critica o capitalismo e você ensina as pessoas a investir, você investe, você tem cursos sobre investimento, sobre aposentadoria. Eu falo, lógico. E a pessoa que ela é de esquerda, ela também tem que investir, ela também tem que entrar no mercado financeiro, não porque ela vai virar um grande Warren Buffett, o Barsi, ou qualquer outra pessoa que vai influenciar alguma coisa ou vai contribuir para esse cenário. Não, porque ela vai chegar lá nos 60, 70 anos, ela precisa de dinheiro para terminar a vida dela, pelo menos de uma maneira digna. A gente tem que investir porque a gente não sabe o dia de amanhã e às vezes deixar um dinheiro parado por 10 anos só vai desvalorizar. Então eu preciso saber aplicar para melhorar a minha vida individual. E quando eu falo minha vida individual, por mais redundante que pareça ser, é sobre esse o ponto. O quanto que a gente está falando sobre esquerda, sobre direita, sobre mudanças estruturais, sobre capitalismo, socialismo, qualquer outra coisa, tá, mas e a nossa vida? E o prato de comida que você vai almoçar daqui a pouco? Como é que você vai pagar? E o teu aluguel do mês que vem? Então, tem coisas que são muito mais urgentes do que todo esse cenário. Então, muitas das vezes, a gente vai precisar optar pela sobrevivência, e a sobrevivência está muito atrelada à negociação. Sobreviver no cenário capitalista hoje, se você não é um grande capitalista, vai ter que envolver negociação. Pô, Presley, mas isso daí é meio derrotista. Não! É na negociação correta, é na lógica certa. E assim, não é pedir permissão para aquela galera, falar com aquela... Não, é ser pontual, é ser organizado e ter uma lógica por trás. Uma lógica que esteja dentro da realidade. Por exemplo, aquilo que a
como é que fala lá, aquela desgrama, a Júlia Zanata estava querendo fazer, do tipo, fulano trabalharia não sei quantas horas semanais e acabar com a FGTS e coisa do gênero. Todo mundo olhou e meio que riu, porque falou, cara, isso aqui não vai dar certo. Então, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, também existem essas coisas que fogem da realidade, que se você for jogar no dia a dia, as pessoas vão olhar e vão falar, pô, isso aqui não tem como, não tem como. Então não é pedir permissão pro lado de lá, é saber o que faz sentido e o que não faz sentido naquele contexto. E note que eu não estou falando que é para tirar as ideias que vão favorecer a esquerda, favorecer os trabalhadores ou coisa do gênero. É saber como chegar lá. É saber montar uma rota para chegar lá. Direito trabalhista, por exemplo, ele nunca, né, ao longo da história, ele nunca foi concedido os direitos em escala. Toma aqui, ó, 10 benefícios aí para vocês. Não. Sempre é um, depois de um tempo é outro, depois de um tempo é outro. Por quê? Porque se tu chega lá com 40 demandas para tirar do bolso do cara, do empresário, tu não consegue. E no final do dia, quem que vai pagar o salário do cara? Quem é que vai comprar na venda do homem? Então, assim, quando o Lula se coloca nesse local de nunca ter sido esquerdista, segundo o que ele diz, eu consigo visualizar que é esse o ponto que ele está falando. Eu converso em todos os lados. Então ele está naquele centro. E não necessariamente que ele seja... Ele é mais centro-esquerda, mas não necessariamente que ele esteja centralizado. Mas eu percebo que ali existe uma visão de como isso funciona, de como o mundo funciona, como é que é a relação dos empregados. Por exemplo, se hoje todo mundo que trabalha na construção civil parar de trabalhar, óbvio, alguma mudança vai acontecer. Só que vai chegar um momento que, beleza, a gente vai ficar aí uns 6 meses sem construir nenhum prédio, não vai levantar um prédio. Mas como é que essa galera vai conseguir se manter durante 6 meses, sem salário, sem receber? Então você está percebendo que isso passa, inclusive, pelo poder, pelo tamanho do poder de barganha de cada um? Então não tem como a gente olhar para... É tipo assim, gente, você vai entrar na porrada, você vai mexer com alguém que tem o dobro do seu tamanho na rua? Lógico que não. Mas se você se juntar você mais 3 amigos, às vezes rola. Às vezes, fazer uma emboscada para ele com você sozinho, você consegue. Né? Juntar ali, usar a tua inteligência. É esse o ponto. Então, no mundo real hoje, na vida real, na economia real, no mundo adulto, não dá pra gente poder pensar que as coisas vão ser ganhadas assim, tipo, no grito. E esse que é para mim o problema principal, porque o poder de barganha que nós temos hoje é diferente do poder de barganha, por exemplo, de um presidente da República. Então, até que ponto, né, um projeto baseado na conciliação vai conseguir promover tanto mudança estrutural de longo prazo ou continuar favorecendo um lado? E é esse que, para mim, é o ponto principal. Então, existe uma discussão que ultrapassa essas relações, que é soberania nacional, industrialização, tecnologia, saúde, educação, planejamento estatal, autonomia econômica, independência e autonomia do setor externo. Existem essas coisas que fazem muita diferença pra gente. Só que, será que o projeto do PT, por exemplo, vai muito para esse lado? Nem sempre. Diversas concessões ali foram feitas que a gente olha e fala, que é isso, cara? Sabe? Então, para uma parte considerável da esquerda, algumas posturas do Lula são moderadas demais. Então, por que eu falei lá no comecinho que a gente precisa trazer essa reflexão para dentro desse cenário político desse ano? Porque a gente não vai ganhar aquela pessoa no grito. Tipo assim, você tem que votar na esquerda assim, vai lá, você é Lula, você é petista. Não. Boa parte dos votos que elegeram o Lula na última eleição e vão elegê-lo nesse ano agora, vem de pessoas que são mais moderadas, que vão olhar e falar, tá, dentro desse cenário, entre uma figura tipo Flávio Bolsonaro ou qualquer outro Bolsonaro e o Lula, eu prefiro o Lula por causa disso, disso, disso. Não porque ele está fazendo isso, mas porque ali a gente tem essa capacidade. A própria Faria Lima, o mercado financeiro, boa parte do mercado financeiro não somente conversa, mas também apoia e vota no Lula, porque eles possuem um diálogo interessante. E diálogo esse que faz sentido para aquela realidade.
Então não tem como o trabalhador olhar, por exemplo, e achar que, tipo, do nada vai ganhar as coisas assim, porque existe um mundo. E aí que entra esse ponto que eu tô falando. As lutas, os movimentos sociais, eles são para lá de necessários e eles precisam cada vez sim se fortalecerem. Só que no final do dia, como que você vai pagar suas contas? Como que você vai colocar comida dentro de casa para alimentar seus filhos? E é esse o problema principal, que muitas pessoas desconsideram. Não adianta forjar uma greve geral, todo mundo para, ninguém faz nada, porque a partir do momento em que o empresário o qual você trabalha falar, então beleza, então vai embora, não te pago nada. Ele contrata um outro que não vai estar nem aí para movimento social. E mesmo que a greve, como eu dei o exemplo, dure 6, um ano que seja, como é que você vai receber aquele determinado valor ou você garante que quando você voltar você não vai ser mandado embora? Então, no final do dia, existe esse mundo real que é o que mantém a gente vivo. É o mundo da sobrevivência, porque isso aqui é uma selva. O capitalismo ele transformou a gente em selvagem. E hoje a gente não sai tampando na porrada com o outro para poder ganhar território, para poder ver quem vai ficar com o pé de laranja. A gente sai na porrada porque a gente precisa. E o sair na porrada é sair todo dia, trabalhar, se cansar, exaustão, para poder ter ali no final do mês um saláriozinho caindo, para poder conseguir minimamente pagar o aluguel, comprar roupa para as crianças, de vez em quando conseguir comprar um cacareco para casa e comprar comida nem que seja minimamente decente. Então, assim, dentro desse cenário como um todo, eu acho que a fala do Lula sendo nunca fui esquerdista fala mais sobre isso. E a repercussão mostra exatamente esse lado de esquerda contra direita, né? E de que as pessoas também não entendem muito do que é, de fato, a direita e o que é a esquerda no geral. E nesse caso, inclusive, a própria direita, ela se beneficia desse fantasma comunista do Lula, né? Então, isso se torna, né, e assim, durante décadas, tá, gente? A palavra comunismo não foi só com Lula, foi com muita gente, né? Inclusive, a ideia de que as fake news já aconteciam lá na década de 30, falando, por exemplo, que os comunistas comem cabeça de criancinha, e pipipipopó, e então, assim, desde sempre o comunismo sempre foi o bicho-papão deles, sabe? Então, imagina só, por que eles vão deixar de chamar o Lula de comunista, sendo que o que faz com que boa parte do poder político da direita seja exatamente essa figura do Lula comunista? Porque ela gera medo, ela gera rejeição, e o pior, ela sente essa nomenclatura, ela gera uma sensação nas pessoas de que existe uma ameaça a ser combatida. E isso, querendo ou não, cria um inimigo em comum e, como eu falei, as pessoas se juntam para combater esse inimigo em comum. Então, quando você associa o Lula ao comunismo, à esquerdista, à esquerda radical, por exemplo, você fortalece essa lógica de nós contra eles. E aí você mobiliza parte daquele eleitorado para lutar a luta que você quiser nesse cenário. Então, funciona muito mais falar que o Lula é comunista ou que se o Lula vencer mais 4 anos o comunismo vai entrar no Brasil, vai ficar igual Cuba, vai ficar igual Venezuela. Isso funciona muito mais do que falar a verdade. Falar, olha, a gente está aqui querendo fazer uma política de política econômica, por exemplo, que vai fazer com que o pobre continue pagando mais imposto e que o rico não pague dividendo, que o rico não tenha que tenha imposto sobre os seus investimentos, quem tem não sei quantas casas vai ficar de boa na lagoa, e por aí vai. Porque se fala essas coisas, não ganha, né? É igual agora, nitidamente a gente viu sobre a discussão da escala 6x1. As pessoas têm ali, obviamente, posições diferentes, mas a própria direita abraçou porque viu que estava todo mundo contra eles. E aí no momento em que eles viram, falaram assim, porra, tu não tá defendendo que eu tenha um dia a mais de folga, ou 2 horinhas ali até que diga o contrário? Daí ele falou, não, esquenta a cabeça não, vou te defender também. E aí você viu lá, né, a própria votação que foi, a galera da direita virou comunista na hora, por causa disso. Então assim, a discussão na verdade, no final das contas, para mim não é nem se o Lula é esquerdista, se não é, enfim, mas qual a esquerda que o Brasil quer construir daqui para frente? Qual é a política que a gente tem viável no momento, sabe? É uma esquerda de conciliação? É uma esquerda desenvolvimentista? É uma esquerda que é mais reformista? Qual que é mais adequado para o momento, sabe?
Porque, deixo aí a pergunta para vocês, será que a forma como a gente está hoje, a nossa conciliação entre as relações, né, tá equilibrada? É uma conciliação justa ainda? A gente está conseguindo equilibrar os interesses? Ou a gente está presenciando um momento em que talvez o resultado desse período que a gente está vivendo aqui agora possa gerar mais desigualdade, mais pobreza, mais endividamento e coisas do gênero? Então, assim, se o Lula é esquerdista, ferrenho ou não é de fato debate. Mas a gente precisa entender qual que é o cenário que a gente vai conversar hoje. Como é que você vai chegar pro seu tio que é bolsonarista, que defende, por exemplo, eu sou da direita porque não sei o que lá. Não, mas tipo, olha, beleza, como é que a gente consegue chegar nessa conciliação? Como é que você chega, por exemplo, para as pessoas que são seus, sei lá, parentes, amigos de trabalho, alguma coisa do gênero, sei lá, amigo de família, qualquer coisa, que falam que fim da escala 6 por 1 vai acabar com o Brasil? Não vai ser falando assim, você tem que virar, pega a foice, vai não sei o quê, vamos caçar um Corsa, vamos agora para o assentamento MST. Não vai ser assim. Vai ser talvez apresentando um dado, apresentando sei lá, uma lógica econômica, apresentando um estudo. Porque no final das contas, para mim, né, no final das contas, o que vai mudar de fato a visão de uma pessoa e tudo mais é exatamente como que aquilo afeta ela. Como que aquilo chega a ela. Como que aquilo é transformado em uma realidade para ela. E hoje não tem como nós desacoplarmos as mudanças socioeconômicas que nós queremos fazer da realidade que a gente vive hoje. Seria muito bom se nós conseguíssemos mudar muita coisa apenas votando, apenas fazendo isso, fazendo aquilo, mas não dá. Não dá, não é assim que funciona. Até porque, como eu falei, a mobilização da esquerda muitas das vezes é até, cara, parece brincadeira. Tipo, vamos fazer... Eu falei brincando do sarau, mas muitas das vezes é assim, é sarau, vamos fazer uma petição online, vamos fazer uma lista de não sei o quê. Enquanto isso, a gente tem lá os empresários se juntando, fazendo várias amarrações lá e fazendo coisas até muitas das vezes indevidas para poder garantir o direito deles. Então, se a gente olha para esse cenário e não consegue enxergar o que está na nossa frente, entender a realidade, aceitá-la e se propor a fazer algo para mudá-la, se basear num mundo que não existe, a gente só vai perder tempo e desgastar. E nesse meio tempo a vida tá correndo. E aí como é que fica a tua vida pessoal? Como é que fica a tua vida profissional? Como é que fica o seu entorno? Como é que fica a sua família, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, seus amigos? Porque a vida tá correndo, cara. E quando a gente traz isso para a esfera individual, mais uma vez, no final do dia, foda-se quem se é um governo de esquerda ou de direita. Nós estamos querendo garantir o nosso também. E eu falei foda-se se é de governo de esquerda ou de direita, porque antes de entender esse cenário político-econômico, a gente precisa de uma necessidade básica, que é moradia, alimentação, segurança. Como é que você vai pra rua brigar por uma, sei lá, qualquer política que seja, se você tá tendo que ir pra fila do SUS com seu filho que tá doente? E vai ficar horas lá esperando para poder ser atendido? Não tem como. O mundo real, de fato, o mundo adulto, ele não é esse mundo que muitos movimentos, tanto de esquerda quanto de direita, acham que é. Eu acho que isso é um pouco mais doloroso e muitas das pessoas só vão conseguir entender, talvez, esse cenário conforme a vida adulta for batendo. E essa vida adulta faz com que você enxergue a necessidade de conciliação. E é por isso que eu acho que o Lula, quando ele fala que ele nunca foi um esquerdista, eu acho que ele entende que sem essa negociação, sem essa conciliação, você não consegue encontrar um meio termo. E sempre vai continuar desequilibrado. E vai continuar desequilibrado pro lado mais fraco. E infelizmente, é o lado do trabalhador. Me fala aqui o que você achou do episódio de hoje. Mais uma vez, desculpa aí pelos problemas técnicos, como o áudio um pouco estranho, barulho da sirene. Sabe como é que é, né, gente? São Paulo. E é isso, tá, gente? Compartilha aí com os seus amigos, com os seus contatos. E, claro, também pegue esse episódio, salva, assista outra vez se for preciso.
Justamente porque o interessante aqui é a gente parar, pensar e, mais uma vez, eu falo isso em alguns episódios, volto a falar, eu não sou certo, eu não sou o dono da razão nem nada do gênero. Pode ser que o que eu estou falando aqui agora, de fato, não faça sentido para muitas pessoas ou não esteja, de fato, sendo algo economicamente e socialmente correto para uma boa parcela. E esse canal aqui é aberto justamente para isso, porque eu não quero que isso se torne algo professoral. Muito pelo contrário, aqui é um papo que eu quero passar para vocês uma visão com base naquilo que eu estudo, com base naquilo que eu vejo, e também estou aberto a entender novas realidades, novos entendimentos, porque, como eu falei, né, a base da conciliação, a base do entendimento, a base da democracia funciona assim. Então é isso. Beijo no teu coração e até a próxima.